Pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o Pro Matheus, estamos hoje em mais um encontro e hoje eu tenho um tema muito especial para falar com vocês, um tema importantíssimo, se não é um dos assuntos mais importantes que eu já tratei aqui. E hoje eu vou pedir para que vocês tratem esse encontro de uma forma diferente, então vou pedir para que vocês prestem muita atenção e escutem com muito carinho tudo que o Pro vai dizer, porque é um assunto muito delicado de se falar, que a gente tem que prestar muita atenção no assunto que nós vamos discutir hoje, porque é um assunto que nós já combinamos, né, com a escola, que nós íamos conversar, e eu vou começar a falar sobre esse assunto aqui. E depois nós vamos tratar ele pessoalmente. Nós né, estamos aqui na quarentena, estamos em casa, estamos com as nossas famílias. Mas hoje eu quero trazer para vocês uma conscientização. O que é uma conscientização? É para que vocês parem para pensar em assuntos que a gente nunca pensou, fora da nossa vida, da nossa casa, do nosso lar, que existem outras realidades, existem outros tipos de família e existem pessoas que não têm família, existem crianças que não têm família. E é esse o assunto que nós vamos falar hoje. Existem situações que elas podem acontecer na vida de muitas pessoas no mundo, mas vamos falar agora do Brasil. Na vida de muitas pessoas no Brasil que vão comprometer a estrutura da família. Como assim, Pro? As crianças no Brasil e no mundo inteiro, elas são recheadas de direitos e de deveres. Como assim, Pro? Vocês crianças, vocês têm muitos direitos por serem crianças. Vocês têm direitos a ter uma escola, vocês têm o direito de ter alimentação, vocês têm o direito de ter amor, de ter uma família, de ter um teto, de ter uma vida digna de uma criança, não é? Você tem o direito de brincar, você tem o direito de não trabalhar, você tem o direito de ter alguém responsável por você. Você não acorda e a sua comida já está pronta, e a sua roupa já está lavada, e você sempre tem brinquedo novo, você tem uma vida legal, você tem internet, você tem amigos, você vai para a escola, você se diverte, você tem professores, você viaja. Você tem primos, tem tios, você visita a vovó, o vovô, o tio, o amigo, você vai no churrasco, você tem festa de aniversário, a sua família faz a ceia de Natal, todo mundo junto, vocês vão à praia, vocês viajam. Olha só quanta coisa boa que nós temos por ter uma família, não é? O Pro tem coisas maravilhosas, eu tenho muitas coisas boas porque eu tenho uma família. Eu tenho irmãos, a gente brinca, a gente briga, a gente se diverte, a gente viaja, eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe, eu tenho vovô, tenho vovó, tenho tios, primos. E é muito bom nós termos uma família, né? A gente se sente amado, a gente se sente respeitado, a gente se sente dentro de algum lugar. Eu pertenço a um lugar, você pertence a um lugar? Eu sei que você pertence, eu também pertenço. Eu acordo de manhã e minha mãe já fez o café da manhã, eu tomo café, eu vou trabalhar e eu volto, a minha família está em casa, a gente janta junto, a gente vê filme, a gente também discute, a gente tem dias maravilhosos, tem dias ruins, mas isso é uma família e é muito bom. Nós nos sentimos amados pela nossa família, a gente poder assistir um filminho junto, comer junto, cozinhar com a mamãe, ter nossos dias bons e ruins, isso é maravilhoso. Só que muitas crianças, até que moram próximos de nós, que estão pertinho da gente, não têm essa mesma realidade, elas perderam isso. Por quê, Pro? Por que a gente pode, a gente não nós, né? Mas porque algumas crianças perderam isso dos pais. Elas não tiveram culpa de absolutamente nada, mas elas perderam esses direitos que elas tinham. Direito de ter uma família, direito de ter uma alimentação, direito de ir para a escola, direito de ser respeitada. Elas perderam esses direitos. E quando elas perdem esses direitos, infelizmente, elas precisam deixar a casa delas e ir para os abrigos. Que esses abrigos são lugares que vão ter profissionais, psicólogos e pessoas que vão cuidar e orientar essa criança enquanto ela não vai ficar com a família. Mas, Pro, o abrigo é um lugar ruim? O abrigo não é um lugar ruim. Mas existe um lugar melhor que a sua casa? Você trocaria a sua casa para morar em um abrigo?
Não. Eu não trocaria minha casa para dormir em um lugar com um monte de criança que eu não sei. Só que, infelizmente, essas crianças, elas moram nesses abrigos, mas por algo que elas não fizeram. Elas não fizeram nada. Mas, infelizmente, os pais, os avós ou as pessoas que cuidam dela não respeitaram os direitos que ela tem como uma criança. E ela precisou sair desse lugar para que os pais fossem tratados. Então, existem lugares aqui em São Paulo, perto de nós, muitos lugares que são casas grandes, muito grandes, com profissionais que ficam com as crianças todos os dias, 24 horas por dia, cuidando dessas crianças, porque elas foram, a gente chama de destituídas, porque elas foram tiradas da sua família para ficar nos abrigos enquanto o governo decide o que faz com essas famílias. Só que o intuito dessa aula de hoje é uma aula de conscientização para que a gente entenda e veja como que a gente está em um país que a gente não pensa em algumas coisas que a gente tem que pensar. Então esse é o objetivo do nosso encontro de hoje. Vocês já assistiram aquele programa chamado Chiquititas? Chiquititas, ele é um programa que ele mostra ali as crianças no orfanato. A palavra orfanato, não te lembra a palavra órfão? O que é uma criança órfã? É uma criança que o papai e a mamãe morreram por alguma coisa e elas não têm nenhum parente que possa cuidar delas. E essas crianças que moram no orfanato são crianças que perderam, né, que os pais acabaram falecendo, e elas moram nesse abrigo porque elas não têm pais. Só que esse termo orfanato não existe mais. Por quê? Nos abrigos que nós temos aqui, as crianças que moram nos abrigos, elas têm pais. Elas têm pai, têm mãe, têm avó, elas têm uma família. Mas essa família não deu para elas os direitos delas. Então, a palavra orfanato a gente nem usa mais, porque não existe mais orfanato. Não existe mais um lugar que fiquem as crianças que os pais morreram. Não existe mais. Então, nós temos os abrigos, que são os lugares que as crianças que perderam seus direitos ficam. Ok, entendi. E o que acontece com essas crianças quando elas vão para esse abrigo? É aí que nós vamos falar. É disso que nós vamos falar. No Brasil, existe atualmente 44 mil crianças que ficam nesses abrigos. E elas moram lá. Mas, quando eu saio essas crianças que perderam, né, o direito de ficar na casa delas, elas vão ser adotadas? Não. Muitas dessas 44 mil crianças, quando elas são tiradas da casa dela, elas vão ficar no abrigo por um tempo, por uns meses ou por uns anos, até essa família se estruturar. Se essa família não tem condição de cuidar dessa criança, o governo vai dar psicólogos, vai dar auxílio, vai chamar esses pais para conversar e vão tentar ver de algum jeito, alguma maneira de ajudar essa família, de unir de novo essa família para que depois a criança volte. Então o lar não tá legal, a criança é tirada, e aí o governo tenta arrumar, dar um jeito de melhorar essa família e depois a criança volta, entendeu? Então dessas 44 mil crianças que moram nos abrigos, algumas estão lá por um tempo, elas vão voltar para a família. Só que tem alguns casos de algumas crianças que sofreram coisas muito sérias que elas não vão voltar. E aí sim a gente precisa ver o que vamos fazer com essas crianças. No Brasil, existem 5.500 crianças que estão disponíveis agora para serem adotadas. Então nós temos 44 mil crianças que estão nos abrigos, e dessas 44 mil, mais ou menos 38 mil, elas vão voltar. Só que 4 mil, elas precisam ser adotadas, porque elas não têm mais uma família que vão ficar com elas. Elas têm pai, têm mãe, mas aconteceu coisas que elas não podem mais voltar. Então a gente precisa pensar, o que fazer com essas 4 mil crianças? 4 mil não, 5 mil, são 5.500. O que fazer com essas 5.500 crianças agora? Existem muitos pais, muitas pessoas, muitos casais, muitas pessoas solteiras que querem adotar uma criança. Ela fala assim, nossa, eu quero muito trazer uma criança para minha casa, adotar, ter mais um filho, cuidar de mais um filho, ou ter o primeiro filho adotado. Então, muitos pais, eles querem ter isso. Então, o que eles fazem? Eles se cadastram em um site para adotar uma criança. E dessas 5.500 crianças, existe uma fila
de 30, quase 35 mil pais querendo adotar. Olha que legal. Então nós temos 5 mil crianças para 35 mil pais. Não, nós temos 5 mil crianças para 35 mil pais. Então nós temos pais para todas essas crianças, não temos? Oba, que bom! Então essas crianças, o ideal seria que todas elas tivessem pais. Sabe por quê? Porque para cada uma criança que está no abrigo disponível para adoção, existem 6 pais na fila querendo adotar uma criança. Olha que legal. Só que agora, por que essas crianças ainda estão no abrigo se eu tenho 6 pais para cada criança? É como se eu tivesse uma bala para 6 crianças e as 6 querem a bala. Só que eu tô com a bala no bolso e não dou para nenhuma. É a mesma coisa. Por que eu tenho 5 mil crianças para serem adotadas? Eu tenho 6 pais para cada criança. E por que tem criança no abrigo ainda? Vamos descobrir o porquê? De todas essas crianças que estão no abrigo, existem alguns perfis. E as crianças que estão nesse abrigo, elas seguem, a grande parte delas, seguem um perfil assim. São crianças com irmãos, negras, a grande parte, ou pardas, algumas com deficiência, e não são bebês. Algumas têm a sua idade. Tem 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E toda aquela lista de pais, aquele montão de pais que queriam adotar, sabe o que todos eles querem? Eles querem um bebezinho. E aí, tem muito bebê para ser adotado? Não. Tem crianças, tem pré-adolescentes. Mas todo esse monte de pais não quer uma criança grande. Eles querem um bebezinho. Só que essas crianças que estão lá no abrigo, elas têm culpa de estarem lá? Não. Elas que fizeram alguma coisa para estar lá? Não. Então por que esses pais não querem adotá-las? Muitos deles acham que elas são crianças que vão dar problema. Mas as crianças têm culpa das atitudes dos pais? Você tem culpa das atitudes dos seus pais? Eu não tenho culpa das atitudes dos meus pais. E por que elas que têm que ter culpa das atitudes dos pais delas? Elas não estão lá porque elas fizeram algo. Elas estão lá porque os pais fizeram algo. Só para vocês terem uma ideia de números, desses 44 mil pais que querem, 1% desses pais querem crianças com mais de 4 anos. Sabe quanto que dá 1%? De 44 mil pais, só 300 pais aceitam crianças maiores de 4 anos. Só que dessas 5 mil crianças que estão lá para serem adotadas, só 4% tem menos de 4 anos. Que dão 220 crianças mais ou menos. Então, dessas 4 mil crianças, só 220 são pequenininhas. E desses 44 mil pais, só 300 pais querem os maiores. Então agora que a gente começa a perceber que a coisa não está mais legal. Eu tenho dos pequenininhos 220 crianças para mais de 43 mil pais querendo essas 220 crianças. E por outro lado, eu tenho 5.200 crianças grandes só para 300 pais. É aí que a conta não bate, porque todo esse monte de pais só quer bebezinho. Esses pais, quando eles pensam em adotar, já viu aqueles filmes que tá chovendo e a mamãe vem assim com um capuz preto e o bebê no colo, desesperada no meio da chuva e põe na porta da igreja aquele bebezinho? Muitos pais pensam que as crianças do abrigo, elas são bebês, mas muitas delas vieram pro abrigo maiores. E quanto mais o tempo vai passando, quanto mais velhas elas vão ficando, menos pais vão querendo essas crianças. E a probabilidade, a chance delas ficarem lá até os 18 anos é muito grande, porque esses pais só querem bebês. Só que a criança tem culpa? Não. Então, é aí que a gente encontra um problema seríssimo, que é o quê? Nós temos mais de 4 mil crianças para serem adotadas no Brasil, e só 300 pais que querem crianças maiores, de 4 ou 5 anos. E o que nós vamos fazer com essas crianças? Então, a gente pode ou conscientizar esses pais, tentar convencer esses pais a mudarem de opinião, e aí eles vão passar por alguns cursos, passar com alguns psicólogos que vão explicar para eles que não, que você pode adotar uma criança maior,
que o que vai fazer que uma criança mude de opinião é o amor que você entrega por ela, não é a idade dela. Isso não tem nada a ver. E esses pais que querem adotar, eles exigem, a grande parte deles querem o quê? Uma menina branca de até 2 aninhos de idade. Só que a grande parte são negros, pardos, maiores de 4 anos, alguns com irmãos e não vão separar os irmãos. Então é muito difícil encontrar uma pessoa que fala assim, eu quero 3 irmãos, eu quero ficar com 3 irmãos. Então a chance é muito, muito pequena de ter pais que abram a sua mente, que abram a sua cabeça, que quebrem os preconceitos contra a adoção para trazer essas crianças pra gente. E existe um projeto muito bonito chamado Projeto AbioMe, que é um projeto que eu vou deixar o link para que vocês procurem ele, que é para apadrinhar essas crianças, para que outras crianças e seus pais virem padrinhos de crianças de abrigo. Como assim um padrinho? Um padrinho você não vai adotar ela. Você vai ser um padrinho. Você vai lá às vezes de fim de semana, ela vai na sua casa de fim de semana, ela morando no abrigo. Mas ela vai ter um padrinho, alguém para ajudar ela, para orientar, para ela passar o aniversário, para ela passar as férias, para ela viajar, para ela passar o Natal, para ela passar o Dia das Crianças. Porque se vocês agora a gente parar para pensar, essas crianças do abrigo, elas passam o Natal no abrigo, o aniversário delas no abrigo, elas não viajam, elas ficam só no abrigo, porque é a única referência que elas têm de família. Então é muito importante que a gente pense não só na adoção, mas também no apadrinhamento, que é para que a gente abra o nosso coração para trazer uma criança do abrigo para sua casa, para o fim de semana, para almoçar um dia, para que ela seja uma amiga, que ela venha e possa aproveitar um pouco da vida também, não só no abrigo, né? Então, o intuito desse vídeo é para que vocês agradeçam, que vocês vejam o quão é importante nós termos uma família e o quão grato nós temos que ser por termos uma família. Nossa família é o nosso bem mais importante, é o nosso bem mais rico. E existem muitas crianças que não têm essa mesma realidade que nós. Então, vai daí uma dica e um conselho. Abra o seu coração para a adoção ou abra o seu coração para o apadrinhamento, que é trazer uma outra criança para que ela tenha um pouco de experiências legais. De passar o Natal na casa do seu padrinho, de ir viajar com o seu padrinho. Então, a adoção no Brasil, a gente precisa muito falar de adoção. E por que o Pro resolveu falar com vocês desde agora? Para que desde agora, desde muito novinhos, vocês entendam que a adoção, a gente precisa falar de adoção no Brasil. A gente precisa olhar para essas crianças. Vocês são crianças, não são? E vocês têm muita gente que ama vocês e que luta por vocês e que ensina vocês. Vocês têm seus pais, mãe, tio, vô, professores, amigos. Só que essas crianças não têm. E o que a gente faz com essas crianças? A gente abandona? Não. A gente traz elas para dentro. A gente inclui elas. E a gente só vai começar a incluir essas crianças no nosso mundo se a gente começar a falar sobre isso. Então, eu quero encerrar, essa aula de hoje para que vocês pensem e pratiquem e discutam isso na casa de vocês com os pais sobre a adoção, sobre o apadrinhamento e sobre abrir o coração para novas pessoas. Vai agora de conselho, de lição, um desafio para que vocês assistam um filme chamado A Família do Futuro, ou Uma Família do Futuro. É um filme infantil da Disney muito legal, que retrata, que fala sobre a adoção de uma forma muito bonita, muito engraçada, e que vocês vão adorar esse filme. Então, o desafio para vocês hoje é assistirem o filme Uma Família do Futuro. Assistam com os pais de vocês e depois, quando vocês estiverem na mesa, almoçando, jantando, assistindo um filme, batendo papo, conversem sobre a adoção. É um assunto que esse assunto precisa ser trazido na mesa para que vocês discutam em família, tá bom? Agradeço a Deus pela sua família, curta muito bem ela nesse momento de quarentena, que é um momento que a gente sim tem que aproveitar a nossa família, não é um momento de prisão. Você está com as pessoas que você mais ama no mundo. Quem são eles? A sua família. Nos vemos na próxima aula. Ah, pessoal, antes de mais nada, eu lembrei de um filme que tem na Netflix que é muito bom. Eu vou passar ou esse ou Uma Família do Futuro. Assistam Meu Malvado Favorito. Meu Malvado Favorito é um filme muito legal, tem uns Minions e vocês amam. Só que eu quero que vocês reassistam Meu Malvado Favorito, só que vocês vão prestar atenção não nos Minions e em toda a história, mas nas meninas que estão no abrigo para serem adotadas. Tá bom? Agora sim, um beijo e até a próxima aula.